eu vou fazer a minha pergunta que a gente estava conversando antes. Como é que uma brasileira que nos últimos tempos estava no Cariri, né, na região sul do estado do Ceará, foi parar no Japão? Então, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, quando eu estive a primeira vez aqui, mas a gente ficou pouco tempo, fiquei só 6 meses, porque meu pai adoeceu e nós tivemos que voltar. Eu tinha muita vontade de morar no Japão, né, de conhecer, de falar a língua, porque eu sou descendente, né, minha mãe falava japonês fluentemente, então, só que a gente cresceu sabendo o que ela estava falando, mas não interagia, né, então eu queria falar também, queria aprender. E aí, quando foi em 2017, 2018, aliás, eu comecei a estudar em casa, né, fazer um curso online, e em 2019 surgiu a oportunidade de voltar para cá. Eu tinha acabado de encerrar um contrato da URCA, na Universidade Regional do Cariri, onde eu trabalhava, e eu tinha contato de recrutadoras que arranjam um emprego para a gente, né, que é descendente. Então, aí eu resolvi vir para cá, porque eu estava nesse interstício de contrato, e tentar realizar esse sonho, né, de conhecer melhor a cultura dos meus ancestrais, aprender melhor a língua, porque nada melhor do que morar no país para poder aprender, né. E também estava cansada de estudar bastante para os concursos e produção acadêmica, orientação de TCC, essas coisas, eu estava bastante cansada, né, então eu resolvi fazer uma outra coisa técnica, que exige outras formas de raciocínio, e por isso que eu vim para cá, e já estou aqui, junho já vai fazer 1 ano. Qual a tua formação? Eu sou formada em letras, e tenho mestrado em semiótica e linguística geral pela Universidade de São Paulo. Estou falando URCA porque estou pensando na URCA ainda. Saudade de todo mundo, falando isso, um beijo. É um amor pelo Cariri. Então, fazendo esse comparativo, a gente vê que, apesar de ter começado agora, o aumento dos casos, ainda é bem menor do que outras realidades. Por exemplo, Itália e Estados Unidos, a média já está aí mais de 1.000 mortes por dia. O que é que o Japão tem feito para ter conseguido frear, ou pelo menos retardar, o aumento dos casos? Então, primeiro, uma observação em relação aos dados, porque eu estava ouvindo esses dados também. Eu não sei qual foi a fonte, e eu não vou dizer para você que a fonte que eu estou pesquisando também é lá. Eu quero acreditar que é confiável, porque é a fonte do próprio governo, né? Aqui a gente não tem presidente, a gente tem imperador, e aí quem rege, quem é que dá as ordens, em quem organiza a parte política do Japão, é o primeiro-ministro, né? E aí os conselhos acontecem a partir de cada região, então tem os governadores dos estados, e também tem os conselheiros de cada região, que trabalham junto com o governador, que trabalham junto com o ministro, né? Então, no site do Ministério da Saúde japonês, tem mais ou menos uns dados, assim, né? E aí, eu não sei quem que, se alguém está omitindo dado, ou se alguém está exagerando, eu não tenho como te dizer. Mas com base no... Quais são os dados aí? Então, com base nesses dados, vou pegar só o resultado deles que eu acho melhor. Falando nisso, hoje eu fiquei sabendo que aqui no hospital, perto da minha casa, teve o primeiro caso confirmado de pessoa internada por coronavírus. Até então, a gente não tinha, né? Na minha cidade, só não tinha ainda acontecido nenhum relato, e agora está acontecendo mesmo. Então, em qual cidade? Eu estou na cidade de Komá, que fica muito próximo de Nagoya, que é uma das grandes cidades do Japão, né? Nagoya é onde tem o segundo maior aeroporto, que recebe voo internacional. É uma cidade que talvez a distância daqui para lá seja mais ou menos a distância de Crato e Juazeiro, né? Bem pertinho mesmo. Dá até para ir de trem. A gente tem trem que conecta o Japão todo, dá para andar de trem o Japão todinho. Falando isso, numa outra oportunidade, se vocês quiserem, eu posso falar sobre como andar pelo Japão gastando pouco, né? E com certeza a vida vai continuar, né? Então, os dados aqui da página do Ministério da Saúde do Japão,
falando mais ou menos em 56 mortos, 1.078 pessoas hospitalizadas, e segundo o site foi atualizado agora, né, em 3 de abril, na verdade. E 1.028, mais ou menos 1.028 pessoas hospitalizadas, mais 900 e poucas pessoas que estão mais em casa, né, e com outro subtratamento. Porque também tem profissionais que atendem home care, né, acho que aqui, não sei se mais ou menos do que o Brasil, mas tem bastante enfermeira atendente de home care, então eles trabalham com pacientes idosos e acompanham para o hospital, essas coisas. Mas eles também estão trabalhando nesse período para atender pacientes do Covid. E sim, respondendo a outra pergunta, como é que estava contendo, né? Quando teve o primeiro caso em janeiro, a gente viu que o povo sumiu do shopping, dos lugares que se concentrava muita gente. Então, e também aconteceu um fenômeno que eu fiquei sabendo que já acontece no Japão, quando tem algum tipo de previsão de catástrofe, né? Sumiu papel higiênico e lenço de papel, você não encontrava. Eu fui pega de surpresa porque eu não tinha tempo, estava com tempo de ir pro mercado. Aí quando eu cheguei não tinha papel higiênico, tipo, o meu mês estava começando, eu precisava comprar, porque eu não compro isso para estocar, né? Só que eles estocaram, a japonesada foi, comprou, estocou papel higiênico. Depois que meu irmão chegou falando, que na empresa onde ele trabalha, falaram que o combustível para rodar essas máquinas que fabricam o papel aqui no Japão vem da China. Então, eles são muito conectados, muito, né, preventivos, assim, eles foram e compraram e estocaram. Aí o primeiro-ministro deu uma declaração falando que não se preocupassem, porque não ia faltar papel higiênico, nem papel de papel, porque o governo estava, né, o sistema estava preparado para qualquer demanda grande. Mas eu vou te falar, ainda a gente chega ao supermercado e as marcas mais baratas, se chegam, já saem. Tá meio estranho isso aí, o consumo. Aí, fora isso, máscara também começou a diminuir rápido. Bem baratinho, você já não encontrava. Quando o negócio começou a piorar, eu rodei essa cidade com meu irmão procurando álcool, a gente não encontrava, né, para comprar. Daí, quando foi... A gente, depois de muito... Um dia todo a gente andou atrás de álcool, porque máscara a gente já tinha em casa, né, já tinha comprado na época que falaram da primeira morte. Aí a gente encontrou numa farmácia um álcool bem mais caro. Aí o rapaz da farmácia, o farmacêutico, sugeriu que a gente fizesse o cartão da farmácia, um cartão de pontos, para a gente pagar menos no álcool, porque era um álcool mais caro e a demanda estava alta, né. Então, o japonês, porque já passou muito por esse tipo de dificuldade, muitos problemas já aconteceram aqui, colocando em risco a vida das pessoas, nesse sentido, colabora mais, sabe? Então, a gente comprou material com preço mais barato, diferentemente de outros lugares, que é o pornista, né? Que sobe o valor das coisas, a gente pagou. Mas agora também isso já deu uma equilibrada. Já consegui ver no mercado, na farmácia, que álcool tá tendo. A população colaborou e colabora já por ter culturalmente isso na mentalidade deles. O governo tentou tranquilizar as pessoas, mas ainda não há uma restrição de saída, não há um isolamento exigido pelo governo. Não, eu fiquei sabendo que a governadora de Tóquio tinha pedido isso, né? Mas a interpretação do que eu tenho conversado com as pessoas do que fato, porque se eu disser para você que é fato, eu não fui atrás do fato em si, né? Mas eu estava escutando com pessoas que já moram aqui há mais tempo, que parece que existe uma lei que eles não podem impor determinadas coisas, não podem decretar, por exemplo, vocês são obrigados a ficar em casa, tipo assim. Porque, quer queira, quer não, eles fazem uma campanha de conscientização, né? Então, a governadora de Tóquio pediu isolamento social, mas eu acredito que não lançou algo restritivo dessa forma. Mesmo assim, o primeiro-ministro, no começo do mês passado, criou um decreto deixando a oportunidade para cada governador pedir isso, né? Essa eu acho que é a palavra mais adequada, pedir a quarentena nos seus respectivos territórios,
para que as pessoas respeitassem, né? Então, deixou isso bem democrático, digamos assim, né? Então, tipo, o governador é que vai pensar, olha, então aqui está tendo muita incidência, né? Vai analisar os dados e vai pedir a quarentena, o isolamento social ou não. Mas, mesmo que isso não tenha sido declarado dessa forma, eu acredito, talvez, eu só ouvi falando da governadora de Tóquio e algumas outras regiões, na minha ainda não. Mesmo assim, o Japão está sendo obrigado a parar. Por quê? Porque aqui fornece produto tecnológico para o mundo todo, e principalmente voltado para o setor automobilístico. Só que a matéria-prima toda vem de fora, e o aeroporto agora está fechado. Não está entrando mercadoria nem saindo. Essa semana fechou tudo. Tem 120 países que não pode vir, ninguém desses países pode vir para o Japão agora. Então, está tudo parado o aeroporto. Então, quer queira, quer não, os setores já estão parando. A Toyota, por exemplo, teve um setor aqui da minha região que fechou porque apareceu um caso de Covid lá, eles fecharam o setor. Está todo mundo em casa. Então, obrigatoriamente, né, não foi declarado, mas vai ter que ficar porque ninguém vai correr o risco, né, de ir lá e tocar em algum objeto e ficar doente, né. Então, tá sendo meio que na força do destino ter que parar também, entendeu? Aí, automaticamente, outras empresas que fornecem material para os setores automobilísticos, por exemplo, onde eu estou trabalhando agora, trabalha com cabo de vela para moto, né? Os cabos que vão, né, dentro do motor, né? E ainda o meu setor não tinha sido afetado. Aí, quando foi essa semana, era para a gente trabalhar no sábado, eles cortaram o sábado. Então, a gente já está prevendo que vai parar. Para mim não foi surpresa, eu só estava esperando a tsunami chegar na gente. Mas agora está chegando. Na tua rotina diária já mudou alguma coisa? Já, desde o dia que a gente ficou sabendo da morte, né, eu já estava pensando em comprar máscara, mas ainda fui uma das últimas pessoas que conseguiu comprar máscara por um preço até bom, assim, que tem uns mercados populares aqui. Esses mercados populares são bem mais em conta, e é mais frequentado por estrangeiro, né? Então a gente já comprou e eu comecei a usar todos os dias, aí veio a primavera, antes da primavera já começa essa infestação de pólen, e me falaram que no começo a gente fica resistente, mas depois a gente desenvolve alergia, mas eu acho que eu já peguei alergia logo de... Primeiro porque eu estava acostumada ao calor do Cariri, cheguei aqui, eu já encarei neve, né? Aí eu sofri pra caramba. Como agora, por exemplo, agora tá tipo uns 10 graus e eu tô pensando que já tá abaixo de zero, porque eu tô com frio pra caramba. Eu vim dos 40 graus do Caribe. Oi? Já pegou alguma temperatura abaixo de zero aí? Já peguei 5 graus abaixo de zero e nevou nesse dia. Nossa, é frio demais. A neve é bonita, mas não nevou bastante para acumular, né? Só sol, que é a coisa mais linda do mundo. É uma sensação. Aí de lá pra cá a rotina foi essa, usando máscara todo dia. Em casa é um alívio ficar sem máscara, né? Porque a gente pode respirar melhor. Mas álcool toda hora, onde eu trabalhava, porque eu mudei de emprego da semana retrasada pra cá. Aí lá onde eu estava trabalhando já começou, a nossa supervisora estava passando álcool em todos os corrimões, maçaneta, em todo canto ela estava passando álcool 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, né? E todo mundo redobrou os cuidados. A pessoa que é responsável pela segurança do trabalho é um brasileiro, um chefão lá, ele é brasileiro, e ele já falou com a gente, falou com o japonês, falou com os vietnamitas, tinha vietnamita nesse lugar também, em Filipina, né? Conversou com a gente para todo mundo já comprar o álcool porque ia faltar. Foi aí que eu te disse, né, que eu fui atrás e realmente já estava faltando já. Foi questão de, sei lá, de um dia, assim, sumiu tudo, não tinha para comprar. Isso já em janeiro. E de lá para cá, eu tentei sair menos, eu não saio muito aqui, eu prefiro no final de semana ficar estudando, né? Mas aí as saídas que eu tive foram saídas emergenciais, eu já não fiquei saindo mais, e eu reparei que os japoneses ficaram mais em casa. Eu acho que essa onda que teve muita gente que começou a contrair agora a doença foi porque saíram para ver o sakura, né? Que agora teve a florada da sakura, está bem bonito, e daqui a pouco já acaba também. Elas duram no máximo 10 dias, né? Passa muito rápido. É a primavera, isso. Fica muito bonito, o Japão todo fica muito florido, tem flor de todo tipo, e a sakura são a atração principal, né, o foco, né, representa o Japão, inclusive, uma flor que representa o Japão.
E elas duram pouco tempo. Uma cerejeira. Isso. Elas duram pouco tempo, sabe? Já tá caindo já. Hoje eu saí de novo para dar uma olhada. Aí tinha um pouco de gente assim, tudo esparramado no parque, né? Famílias assim, de máscara também, mas bem esparramado, bem menos do que na semana passada, que foi quando teve o estouro da florada, né? Que tinha mais gente, daí aí foi aí que o número aumentou rápido de doentes, né? Tem algum conhecido teu? Aconteceu com algum conhecido de vocês, o teu, do teu irmão? Contra ele? Não, na verdade, aqui não, mas tem alguém que é família, assim, dos meus avós paternos, que moram na Itália, né, moravam na Itália, e a gente não tem contato mais, eu acho que eles morreram, porque ninguém responde no Face, né, família da parte do meu avô, pai do meu pai, né, aí eu andei procurando lá e ninguém tem postado nada, assim, então, meu pai também tentou contato com eles, não teve resposta, e se eles estavam no meio daquele bolo de gente que foi enterrado lá, a gente não vai ter mais como saber, né. Mas não tem ninguém da família tá falando nada, sabe? Você não vê postagem de nada. A última postagem dela foi, da prima lá, foi 24, acho, de março. Não postou mais nada, ela já é idosa já. Você falou de outras nacionalidades, Vietnã e Filipinas. Além de descendentes de japoneses, essas nacionalidades também podem entrar aí para trabalho, é isso? Tem algumas que conseguem um visto especial do governo japonês, que é um visto de estudante, né? Então, essas pessoas, é bem mais difícil, porque eles têm que passar, antes, diferentemente da gente que é descendente, já deveria falar um pouco, entender. Os vietnamitas, por exemplo, vêm com visto de estudante, mas eles têm que passar na prova, né? A prova de proficiência que tem aqui, que eu pretendo prestar no final do ano. Eles têm que estudar o japonês antes, continuar estudando, e dentro de um ano eles têm que passar nessa prova, senão eles têm que voltar. O visto deles é de 3 anos. Aí tem muitos filipinos que vêm nas mesmas condições de estudante, o salário é menor, porque como se fosse de estudante mesmo, eles moram em república, por exemplo, acho que 6 mais ou menos por apartamento, então, mas é uma oportunidade, né, que eles consideram, o governo japonês considera isso como uma oportunidade para outras nacionalidades poderem vir, né. E às vezes você também encontra filipino, peruano, boliviano, chileno, mas tudo descendente, né, de alguma forma. Aí, como eu, brasileira, recebe o visto de acordo com o nível de acordo com o grau de envolvimento com a família japonesa. Eu sou 3º grau, né, a minha mãe era 2º, né, e porque minha avó nasceu aqui. Então, de acordo com o grau, até o 3º consegue visto entrada depois dos 18 anos. Já a quarta geração não consegue visto depois dos 16 anos. Aí já tem que fazer outros processos. Tem outras formas, né? Na verdade, para vir para cá, também você pode vir como um brasileiro, pode vir, por exemplo, como estudante. Tem todo um processo. Todo ano sai bolsa de estudo que é uma parceria do consulado brasileiro com o governo japonês, né? Então tem bolsas para professores do ensino público, da rede pública, professores do ensino técnico e bolsas para os professores universitários e para estudantes, tanto do técnico quanto do médio e universitário. Tem bolsa também. Aí fica tudo disponível no site do consulado brasileiro. A bolsa chamada MEXT, se eu não me engano. Tem outras também, né, e depois se vocês quiserem direitinho as referências, eu posso passar, né, de como que a pessoa pode vir para cá como estudante. Tem iniciativa privada que apoia, que foi, por exemplo, a vinda do meu primo, mesmo que ele é descendente, ele veio financiado pela JICA, que é um tipo de iniciativa privada que concede bolsa, né, para estudante. É parecido com essas bolsas que o governo tem no Brasil. Gi, em relação à economia, o noticiário estão falando o que em relação à economia aí, essa relação Covid e empregos, enfim, o que é que os noticiários já estão falando, ou não estão falando ainda? Então, eu infelizmente não tenho acompanhado de perto muito o noticiário japonês, né? Mas, e aí o que eu vejo normalmente é dos veículos de comunicação que já tem tradução para português, né?
Tem alguns meios, assim, que tem tanto o site como o perfil nas redes sociais, a gente meio que acompanha por lá, porque toda hora a gente está com o celular. Especificamente sobre a economia, eles não valorar a gente, entendeu? Existe isso também. Só que quando dá um alerta, todo mundo já entende o que significa esse alerta, é meio que cultural, já pensa que quais consequências. Isso japonês, né? A gente vai pegando rabeira no que eles estão, na forma de organização deles, né? Porque, já, como eu te falei, já sofreu bomba, já sofreu tsunami, terremoto, todo dia. Semana passada teve terremoto aqui. Mas nem sempre é noticiado porque não cai a casa, por exemplo. Só quando é bem grau alto, aí vira notícia para o mundo. Mas todo dia tem terremoto, principalmente nessa época, né? Que daqui a pouco vem o verão, e aí venta muito, aí tem tufão. Então, já existe uma forma de vida aqui que é de autopreservação sempre. Então, em relação à economia também, só que eu vi a declaração do ministro falando que o Japão está preparado para enfrentar um recesso muito grande, já porque ele se preparou da última experiência que foi em 2008, quando o Japão quase quebra. Em 2008, o Japão teve maior parte da indústria fechada por conta de uma grande crise econômica que rolou aqui, né? A gente foi mandado embora, teve brasileiro que largou o carro em rua, em aeroporto, e foi-se embora, e pegou a ajuda do governo para voltar, porque não tinha trabalho. Por conta daquilo que eu te disse anteriormente, né, de a matéria-prima vem de fora, e principalmente a Europa não está comprando do Japão, o mercado vai ficar em recessão de novo. Então, isso significa que vai ter desemprego. E o que ele assinalou foi que as famílias vão ser ajudadas com o valor de 300 mil ienes. As famílias vão ter que procurar o sistema público, provavelmente a prefeitura, se cadastrar, porque quem tiver sem emprego ou com esses problemas vai entrar nesse benefício do governo, né? Normalmente, quem já tem emprego, talvez consiga aí uma folga remunerada para ficar em casa, mas é uma folga que você ganha só 60% do dia, que aqui se paga a hora de trabalho, não paga o mês. Então, eles vão calcular sobre a hora que você trabalharia num dia e vão te pagar 60%, tipo assim, né? Só que 60% é baixíssimo, todo mundo vai ter que racionar tudo, vai ter que pensar nessas questões, né? A gente meio que já fez estoque de comida que as pessoas indicaram, quem já passou por essa experiência, comida mais fácil de fazer, que não perece logo, né? Macarrão instantâneo, arroz, essas coisas, porque já falaram que depois dos 30 dias que a pessoa estiver nessa situação ou desempregada, o governo já entra com essa medida de ajuda, né? Que foi a única declaração que eu vi, foi essa mesmo. Aí tem sistema público de saúde? Não é público, né? Na verdade, é um sistema misto, eu acho. Eu não sei se é essa a palavra certa. Porque aqui a gente paga um seguro, um dos seguros que a gente paga é um seguro de saúde. Tem dois tipos. Tem um que é público, chamado, acho que Kokumin, e o que é particular, que a empresa, normalmente, quando a pessoa trabalha, paga. Então, ela paga uma parte e você paga a outra, como se fosse um plano de saúde no Brasil, né? Aí esse é chamado de Shakai. O Shakai tem mais benefícios, ao meu ver, do que o Kokumin. Mas mesmo que você pague isso, esse seguro saúde, quando você vai nos hospitais, nos atendimentos de clínica, de farmácia e tal, você tem que pagar uma taxa, né? Então, por exemplo, a última vez que eu precisei usar esse seguro, eu me acidentei aqui andando de bicicleta, caí, machuquei o rosto, aí foi o hospital que tinha atendimento para parte de ossos, né? Era perto da minha casa, em um hospital particular. Tem hospital público também, mas só que o hospital público você também paga uma taxa menor, mas você paga, né? Aí eu fui lá e tive que pagar essa taxa de uso pelo cartão do lugar. Mas olha, o atendimento é de primeira, porque eu saí de lá, eu passei no oftalmologista, porque essa parte minha do rosto ficou toda roxa, o meu olho ficou quase protuberado, assim. Aí eu passei, o oftalmologista já, 2 tipos de oftalmologista. Um que viu a parte ocular em si, o outro que viu a parte da fibração do olho, né, para ver se tinha dado alguma lesão. Passei na parte de trauma da cabeça e passei ainda no médico dos ossos para ver se tinha afetado. Então, e paguei por uma taxa para tudo isso de atendimento, né. Então, é isso que acontece. Então, num caso de internação, por exemplo, a pessoa vai ter que bancar os seus dias de internação, né.
Se ela ficar internada por causa da doença, ela vai ter que bancar. Essa semana veio duas senhoras aqui na minha casa oferecendo tipo um seguro, um negócio, uma previdência que paga 2.000 ienes por mês e depois, se você não utilizar a partir de, sei lá, de 10 meses, tem um cashback de um tanto mil de ienes aí, oferecendo no caso de ter como se fosse assim, um seguro morte ou um seguro vida, no caso do Covid. Mas eu não vou assinar isso daí não, porque todo o dinheiro que eu puder poupar agora, eu vou poupar, né? É interessante a proposta desse, porque tem cashback agora, mas a gente já tem, a fábrica onde a gente trabalha, tem esse seguro saúde, né? Você falou de uma ajuda do governo e falou até um valor, e R$100 dá quanto? 300 mil ienes, é sempre assim, a gente calcula para dólar mais ou menos, para depois calcular para reais. E tudo passa pelo dólar, né? 300 mil ienes dá mais ou menos uns 3 mil dólares, que hoje vai dar o quê? 8 mil reais? 3 o comercial tá uns R$5, eu acho. Já tá? O comercial ou o turismo que tá uns R$5. Então, a gente vai caminhar para mais de 12, eu acho. Então, uns 12, né? O dólar tá bem alto aí, né? Tá bem alto. Aqui chegou, enfim, por vários fatos, chegou bem forte, e o dólar estava 4 e alguma coisa, já passou de R$5. E a bolsa estava acima de 100 mil pontos e agora está com menos 70, caiu 30 mil pontos, enfim, a situação não está muito legal. O que você faz de saudades do Brasil? Das pessoas, né? Porque se eu fosse falar que era o cuscuz, a Angélica vai rir agora. Eu não posso falar que eu tenho saudade do cuscuz, porque eu tenho como comer cuscuz aqui, rapaz. Aqui vende eu só não vi produtos daqueles produtos da Fortaleza, mas eu tenho como comprar floco de milho, eu tenho como comprar goma de tapioca, eu tenho como comprar até queijo coalho, só que o queijo coalho que eu compro aqui é bem caro, só encontra em um tipo de mercado, que é um mercado longe daqui, e esse queijo coalho vem do Canadá. Mas a comida, o que é tão de diferente aí? O que você tem que se acostumar, vamos dizer assim? A comida, como eu estava te falando hoje, o Japão tá cheio de gente de outros países aqui. Então, por exemplo, na rua da minha casa tem um restaurante indiano. A uns 2 quilômetros daqui tem uma churrascaria brasileira. A churrascaria brasileira, o valor para comer lá é um pouquinho mais alto do que se fosse um restaurante japonês, por exemplo. Mas tem tudo, né? Tem tudo. Então, a pessoa não sofre, como da outra vez que eu vim, não tinha nada do Brasil. Uma vez por mês que passava uma perua, uma van que vendia produto brasileiro, é a nossa maior felicidade. A turma alugava as novelas do Brasil naquela fita VHS, ficava desesperada, juntava um monte de negro numa casa só para poder assistir a novela do Brasil, né, e tudo. Hoje não, hoje a internet facilitou tudo, tem produto. Hoje até tem vários mercados que você compra por um aplicativo, produto do Brasil, da Tailândia, de vários países, e chega em casa, né, vem por correio. Bom, eu não sei se ainda está funcionando, mas por causa disso, de ter fechado o aeroporto, mas tem, né. Então, em relação à comida, a pessoa que vem de fora não vai estranhar, porque ela pode comer coisas do país dela. Mas em relação à comida do Japão, não é só sushi, né? Tem uma variedade imensa de comidas muito diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. E só experimentando mesmo para a pessoa dizer se gosta ou não. Mas a base normalmente é peixe, algas, cogumelo, né? E eu sinto que é uma comida bem mais saudável, né? Eu gosto bastante. Então, eu tenho sorte também de ter um paladar que se adapta. Eu gostei muito da comida do Ceará, apesar de que eu acho forte. Por exemplo, uma panelada eu tenho que ter cuidado, senão eu passo mal. Mas a comida daqui eu ainda não passei mal ainda com nada, né? Assim, tipo, não teve um prato assim que eu comi e dissesse, não, isso aqui é ruim. Não, tem um que é meio ruimzinho, assim, eu como, mas não é o meu predileto. É uma soja chamada natô, uma soja meio fermentada. O cheiro dela é horrível. O gosto é mais ou menos, assim, mas dizem que é muito saudável. Minha avó comia muito isso. Aqui a turma come bastante, assim, quando destampa, já fala, nossa, parece que abriu uma fossa, assim, sabe? É fedido pra caramba, que é fermentado, né? O cheiro é horrível, o gosto é mais ou menos. Mas eles comem com uma vontade que fala, não, tá comendo um pedaço de picanha, né?
Se você vê japonês comendo. Não sei se falar do feijão, não. Tem, né? Feijão. Falando em feijão, eu fiz feijão hoje. Só que já falaram que não vai vender agora. Não tá entrando feijão no Japão. A gente tem um estoque aqui de 4 quilos. A gente tem um estoque. E café também. Café pilão, a gente estocou uns 4 quilos também. Entendi. Se vier a ser orientado em isolamento social, como é que você tem pensado isso? Ou você não pensou sobre isso? Então, tenho pensado muito, conversado. Eu moro com meu irmão aqui, né? A gente, como eu te disse, a gente estocou alimentos. Mais do que a gente já está fazendo, que é ficar mais em casa do que ficar dando rolê por aí, a gente não vai sair mesmo, vai ficar respeitando isso e tentando acompanhar, assim, o que o sistema público, né, vai fazer em relação a algum tipo de intervenção, assim, e tal. É óbvio que a gente está preocupado, né, às vezes a gente vê as notícias do Brasil, a gente sabe que as condições sociais do Brasil não tem nem como comparar com a nossa aqui, mas mesmo assim a gente se preocupa porque eu sinto como se eu tivesse 2 pátrias, né? É bem complicado. E aí eu penso assim, voltar para o Brasil não dá. Tá fora de cogitação. O valor que se pagaria para voltar para o Brasil agora, e primeiro o aeroporto nem está disponibilizando isso. E o valor que a gente pagaria, a gente tem que tentar racionar e ficar aqui, porque isso não vai durar para sempre. Eu penso assim. Vai chegar num pico e depois vai ter que eu penso muito na teoria do caos, né? Eu acho que a gente está vendo um momento caótico, vai ter, talvez as coisas piorem muito ainda, mas depois que piora ao máximo, começa a entrar algum tipo de regra universal, assim, que vai colocar as coisas no eixo. E aí nós vamos ter que encarar junto, né? Encarar junto, tentar manter o diálogo, não julgar as decisões que estão sendo tomadas pelas pessoas. Eu acho que tem muitas críticas contra a política, eu não tenho muita crítica em relação à política japonesa, porque eu não tenho um envolvimento como no Brasil, mas eu sei que no Brasil, o que está acontecendo, eu vejo pelas redes sociais, é muito conflito entre as próprias pessoas, isso não vai adiantar nada. O que foi feito, já está feito, não dá para mudar. O que foi eleito, o que não foi eleito, já foi, não dá para mudar. Então, assim, aí a gente quer sempre responsabilizar ou colocar uma bandeira de herói em alguém. Não tem. Vai ser um espaço de construção coletiva esse momento de caos. Porque antes de ser uma pessoa que é filha de brasileiro com um japonês, eu também sou um ser humano, e um ser humano muito inquieto. Eu cresci muito inquieta com as coisas da vida. E fiz artes marciais por um bom tempo. Então, esse é um pensamento oriental, de que a gente não tem que entrar no modo de aceleração quando vem o caos. A gente tem que tentar estabilizar a mente para a gente conseguir ser uma luz para o outro que está em pânico e tudo mais, né? Não é uma prática muito fácil, mas eu acredito que a gente está sendo desafiado nesse momento a tentar praticar, né? E eu acho que o pensamento é coletivo. O Japão, por exemplo, acabou de acelerar a produção, não sei se vocês ficaram sabendo disso, a produção de um medicamento chamado Avigan. Você ficou sabendo? Ele já tinha, esse medicamento vem de um componente chamado eu até anotei aqui porque o nome é difícil pra caramba, Favipiravir. Esse medicamento é comercializado aqui para combater a gripe, né? Aqui muitas pessoas morrem todos os anos pela influenza. Existe a vacina também. Então eles tentaram acelerar o processo de produção desse medicamento para ver se faz mais testes, mais pessoas conseguem sair dessa doença, e aí para vender para o mundo todo, né, disponibilizar para o mundo todo, né. Preparo, eu acho que é um preparo do ponto de vista psicológico. Eu acho que você pode estar passando fome, mas se você tiver com um psicológico equilibrado, ou tentando ficar equilibrado, você tem muita coisa a seu favor. Quando você pira o cabeção, aí você pode estar comendo que você não está bem, né. Agora, se você tiver com o emocional ali tranquilo, tentando manter a calma, enfrentando a crise, então o resto você consegue organizar, eu penso sim. Uhum. O tempo que você está indo, você não passou por nenhum momento político, né? Assim, de ver como é que funciona, como é o processo de eleição aí. Sim, passei, porque quando eu vim para cá, estava tendo a nomeação, porque pela primeira vez na história do Japão, o imperador abdicou do trono, né?
ele deixou o filho dele entrar no lugar. Ele assumiu que estava muito doente, os conselheiros pediram a saída dele, e foi tudo muito numa boa. E aí o filho dele, o Naruhito, né, o senhor Naruhito, foi entronizado, e o período das festas que aconteceram para a entronização do novo imperador, eu já estava no Japão. Então nossa, o Japão parou, e aí teve eu não consegui divulgar isso na minha página, mas foi uma cerimônia muito bonita, cheia dos rituais, assim, típicos de um filme japonês, né, e logo depois teve a eleição para os conselheiros do município, né, e aí foi interessante que eu consegui descobrir várias coisas bacanas, assim, em relação ao sistema político do Japão, que eu não fazia ideia. E aí teve a campanha, foi muito legal, porque a campanha política no Japão também tem carro de som na rua, o carro de som tem horários para passar, ele não pode ficar o dia inteiro zoando na cabeça da pessoa, mas eles passam assim com umas bandeirinhas, com umas luvinhas brancas, dando tchauzinho, assim, as pessoas que fazem, tipo, campanha eleitoral para cada conselheiro, né? Aí cada bairro tem um painel colocado estrategicamente numa rua mais movimentada do bairro, aí fica a foto do rosto de cada conselheiro que está se candidatando para ser votado, né? É bem interessante, que faz toda a campanha como se fosse o Brasil mesmo, mas não tem comício, né? Só tem essa campanha de rua mesmo, e também não dá panfletagem também para o pessoal jogar na rua, essas coisas não tem, não. E as pessoas, como é que eles acompanham isso? É acirrado como é no Brasil? Como é isso? Acompanha, né? Tem aplicativo do governo, tem a televisão japonesa, que é a NTK, fala sempre sobre isso. E também tem os jornais, né? Os jornais de grande circulação, porque o japonês ainda lê muito jornal impresso, é muito interessante. Aqui você convive com a padrão e, ao mesmo tempo, você convive com, por exemplo, um jornal, uma revista que eles param, assim, no metrô, no trem, tá lendo, né? Então, é muito interessante isso. Aqui no Brasil, eu acho que, não sei se, na verdade, não sei quais são os fatores que estão influenciando isso, mas mais de um ano depois do presidente ter assumido, ainda parece que a gente não saiu do período de eleição. Ainda há um acirramento como se ainda estivéssemos no período de eleição, né? E as pessoas ainda estão discutindo como se tivesse a Covid-19 e os embates são bem acirrados. Sim. Como é que você vê isso, vendo que você acompanhou um período eleitoral diferente aí no Japão? Esse acirramento, essa politização de questões que não deveriam ser políticas, mas sim de pensar nas pessoas. Então, como te falei, eu acho que aqui a preocupação já tem um outro tipo de envolvimento. Eu não vejo, mesmo questões muito polêmicas mundialmente, assim, não vejo sendo tratado de forma polêmica, assim, aqui, sabe? Por exemplo, primeiro que não tem muita desigualdade social. Então, eu acho que isso é um fator que não tem como ficar brigando. Não tem muita desigualdade social no Japão. Um trabalhador de fábrica pode comer no mesmo restaurante que o dono da fábrica, entendeu? Porque o valor é o mesmo. E você, trabalhando, você tem condições então não tem desigualdade social. Começa por aí. A outra questão é que, mesmo questões um pouco mais polêmicas, por exemplo, a visibilidade de LGBT, que tem pessoas estratégicas dentro dos conselhos que estão pedindo maior visibilidade e tal, porque ainda existe uma restrição velada, não é uma coisa assim que discriminatória, não existe essa coisa discriminatória de alguém lá matar um gay ou, sei lá, uma trans, qualquer coisa do tipo, mas existe tanto uma coisa meio que padronizada, por exemplo, no uniforme da escola é padronizado, ninguém mete o bedelho, ninguém fica discutindo muito, brigando para mudar, né? Ao mesmo tempo, se há sugestões de determinadas mudanças pontuais relacionadas a assuntos polêmicos, isso é discutido de uma forma mais, talvez menos briga, com cara de briga, entendeu? Não é assim, todo mundo mete o pau nem nada. Existe uma confiança. Primeiro que outra coisa bacana é que a gente sente que, eu sinto que tem uma confiança muito grande em quem está tomando as decisões na política.
Porque pensa-se assim, né, eu elegi, então ele sabe o que ele está fazendo, pronto, acabou, entendeu? Aproveitando essa fala de você com relação à desigualdade social, que é a cara do Brasil, e talvez isso é o que mais dificulta o tratamento ao Covid-19, porque assim, ao mesmo tempo que você tem hoje, na maioria dos estados brasileiros, uma recomendação para isolação, você tem muitas pessoas que precisam sair para trabalhar, porque se não sair não vai ter almoço, não vai ter janta, e as pessoas que estão assim, dadas de enfrentamento à Covid, né? Se há uma necessidade de isolamento, como contornar a questão financeira. Como é que você vê esse embate entre a saúde e a economia? Então, aqui teve também problema sim, porque, por exemplo, as mães que trabalham para fora e têm os filhos que estudam, tiveram que sair do trabalho antes do tempo, esse ano, porque os filhos foram dispensados mais cedo da escola, né? Esse aí eu acho que eu não comentei contigo. Então, quando houve antecipação do fim do período letivo, o ano letivo aqui termina em março, né? Então, teve antecipação desse final de ano letivo, as crianças tiveram que ficar mais cedo em casa. Então, as lojas de conveniência e os mercados começaram a distribuir cestas básicas já para as famílias que tinham esses casos, que a mãe não podia mais trabalhar por um tempo, houve acordos dentro das empresas para que as mães ficassem em casa. Além das mães, tem os avós, né, tanto o avô como a avó, que às vezes ajuda a cuidar dos netos, e essas pessoas, se estivessem trabalhando, tiveram que ausentar do trabalho para poder ficar com as crianças em casa, fazer uma rotina e tal. Então, ainda está acontecendo ainda essa ajuda da iniciativa privada, de distribuir em locais abertos, com horário marcado, com distanciamento entre as pessoas, porque o japonês também não é muito grudado, não, nem casal de namorado você vê de mão dada, né? Já é uma coisa cultural mesmo, eles são bem reservados assim, às vezes muito tímidos. Inclusive a máscara já é bem comum de você ver japonês de máscara, não só pela alergia das coisas, mas porque são pessoas tímidas, né? E aí você vê, isso foi passado na televisão, eu cheguei a presenciar uma vez que fui ao mercado, colocaram uma banca assim, de comida para fora, com vários legumes e até arroz e tal, e eles estavam distribuindo e as pessoas chegavam já com a sacolinha e só colocavam dentro e a pessoa ia para casa. Todo mundo levava sua sacolinha e já acontecendo. Então, tipo assim, quando acontece o que... E eu vi que no Brasil também estão começando com essa iniciativa, achei bem bonito. O mundo está se reorganizando e vai precisar se organizar de uma forma humanitária, quer queira ou quer não, né? Então, mesmo que... Olha, tem uma empresa de cachaça que pagou a produção de cachaça para produzir álcool em gel. Tem uma outra empresa de cosméticos também que pagou a produção de cosméticos para produzir álcool em gel. E tem alguns exemplos interessantes. Aqui a Philco, se eu não me engano, foi a Philco, a Sharp, também parou, como determinados setores pararam, e eles tinham como usar o maquinário para fazer máscara, eles estão fazendo máscara. E a gente recebeu a notícia de que a partir, acho que das próximas semanas, quem já não tiver, vai passar gente da Secretaria da Saúde entregando nas casas em alguns pontos que eles vão determinar, né? A gente, informações do bairro, do condomínio na porta da nossa casa, falando sobre esses eventos, né? Então, também está tendo essa logística de atendimento, por exemplo, aos idosos, que fica agoniado querendo sair para os cantos. Fica tudo louco. Aqui também, você pensando que isso aí é só no Brasil, eles querem ficar medindo rua. Aí, eu vi que no meu bairro, alguém organizou um jogo de golfe para esses idosos. Mas eu já ri tanto desse povo. Aí, só que eles ficam tudo separadinho, coisa mais linda. Eu queria fazer alguma nota sobre, mas eu não... Aqui o direito de imagem é um negócio levado muito a sério. Aí eu não sei falar muito bem a língua... Aí eu não saberia como explicar para eles que eu sou de uma página, que eu queria, entendeu? Aí eu fiquei pensando, como a público, né? Mas aí houve isso, eu recebi um comunicado falando que ia ter basquete comunitário para as crianças, e aí os avós que levariam com todas aquelas medidas, eu não acho muito seguro, mas eu acho que eles estão tentando pensar em soluções para o povo não pirar, né? E também esse golfe, menina, aí eu vi os vem, tudo uns vem mesmo, tudo esparramado assim perto de uma escola aqui perto, e a professora dando aula para eles, e cada um com o seu taco tentando brincar de golfe lá. Isso é engraçado também, além da preocupação com a parte da alimentação, também tem essa parte do apoio psicológico, né? Entretenimento. Sim,
essa preocupação com a mente, se houver uma maior recomendação de isolamento social aí no Japão, o que é que tu pensa em fazer para manter assim, a mente ativa e não ficar pensando que tem que ficar dentro de casa, que tem que ficar dentro de casa? Ah, eu tenho um curso enorme para terminar, vai ser uma boa desculpa para eu terminar logo, que a minha sensei já deve estar até pensando assim, será que ela vai concluir o curso? Eu já estou no último ano, né? E a minha sensei, eu tive o prazer de conhecê-la num evento da educação que o consulado promoveu em Nagoya, em dezembro do ano passado. Eu prometi a ela que eu ia tentar terminar até junho, mas está difícil ainda, porque tá faltando muita coisa para eu assistir, né, de aula e fazer testes e tudo mais. Então, se a gente tiver que ficar em casa, eu vou terminar o meu curso, né? Eu também já estava fazendo academia há um tempo, precisei fazer musculação para poder corrigir um problema na coluna. E aí, lá eu conheci muitas pessoas que praticam yoga. Antes eu tinha uma certa restrição com yoga, porque eu não conseguia praticar a filosofia da yoga dentro de mim, assim. Aí foi bacana, porque eu tive essa oportunidade também. Dá para yoga, qualquer outro tipo de atividade física, tem tutorial hoje na internet, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor para não pirar, né? Então, eu penso que meu irmão toca violão, a gente gosta de cantar também, assim. Então, se a gente tiver que ficar só em casa mesmo, a gente vai ter que fazer essas coisas, né? Uma atividade física dentro de casa, estudar, terminar o curso, quem sabe eu consigo terminar. E tocar violão e esperar que as coisas, né, sei lá, de alguma forma vá se acertando, né? Uhum. A próxima pergunta, ela, quando eu listei ela, eu achava que eu ia sempre ter a mesma resposta. De conversa com as pessoas, as respostas vieram de forma surpreendente, que é com relação ao medo, né? Se tem ou não medo de pegar a Covid-19. Porque assim, a gente recebeu respostas de sim, com certeza, estou morrendo de medo, estou assustado, mas também a gente recebeu respostas, não, eu não tenho medo, o único medo que eu tenho é de transmitir para as pessoas e ter essa culpa de ter transmitido, mas eu não tenho medo de pegar a Covid. E você? Eu penso que se eu tiver que fazer parte desse programa aí de partida por conta de um Covid, não vai ter como, eu posso ficar em casa e aí de repente eu atendo alguém ou alguém toca na minha maçaneta e eu contraio e fico doente, morro. Então não dá para ficar pensando que eu vou morrer por causa disso, né? A morte é a única certeza da vida, né? Então eu não tenho medo disso daí, né? Eu acho que eu também só penso que ficar em casa, tentar me preservar é uma forma também de não transportar para outras pessoas. Eu não vou saber se eu estou transportando ou não, se eu sou saudável. Eu acredito que eu estou bem saudável agora, porque a minha vida aqui no Japão se ajustou ainda mais às questões alimentares, à prática de atividade física, né? Perda de peso. Então, hoje eu me sinto bem mais saudável do que quando eu estava aí. Mas eu não sei se eu estou imune e também não sei se eu não estou transportando, né? Não dá para saber. Então, não quero carregar essa culpa também, né? Para onde eu vou, eu recentemente, inclusive, tenho usado bastante luva, né? Não só por causa do frio, mas se eu preciso mexer em alguma coisa, que tem umas luvas que tem, você mesmo usando o celular, assim, ela não barra seu acesso ao celular ou a touch, né? Touchscreen. Então, se eu vou digitar alguma coisa em tela de banco, esses negócios, eu tenho usado bastante luva para ser uma forma a mais de não ficar tendo contato com as mãos, né, nos locais que tem mais acesso do público, né. Não sei, não dá para fazer muita coisa, né. Dá para tirar algo de bom disso? Dessa fase ruim do mundo? Sim. Sim, eu acredito que tudo tem uma parte boa, né. Você viu, não sei se você está acompanhando as notícias, mas a Terra está se regenerando com essa contida do povo de ficar em casa, né. Essa coisa de haver muita exploração turística em determinados locais, poluía rios, né, havia um consumo desenfreado, e esse consumo desenfreado gerava o lixo, exatamente, gerava o lixo que poluía rios, que poluía a natureza e várias outras coisas. Agora, com essa história de que as pessoas precisam ficar mais em casa, diminuiu bastante, né, então, eu acho que o lado bom é que a Terra está se purificando de alguma forma. Quanto menos a gente sai nesse momento, menos a gente
tá poluindo por aí e fazendo besteira, né, e se aglomerando também. Aglomeração normalmente, principalmente no Brasil, é muito triste isso, mas gera lixo pra caramba. Fora, não é só o lixo, né, tudo que a gente consome, a gente está provocando algum impacto ambiental, né, a gente consome em excesso. Então todo mundo vai ter que entrar meio que no eixo, e quem achar que é bonzão, que não vai entrar porque, isso é conversa e tudo mais, cedo ou tarde vai ter o efeito desse movimento caótico que está acontecendo no mundo. Mas não aconteceu nada na minha família, por enquanto, né? Não que eu estou querendo jogar praga em ninguém, não, mas todo mundo está sendo afetado. Não tem como você dizer que não vai ser afetado. Por exemplo, aqui, não teve quarentena, mas nós vamos ter que entrar em quarentena, porque se a fábrica para de funcionar porque não tem como produzir, vai ficar sobrando na rua para esparramar a doença, vai ter que ficar em casa mesmo, né? Então, é isso. Gi, caminhando aí para o final, deixa uma mensagem para a gente, para os brasileiros e para os seus amigos aqui do Cariri. Bom, meu povo, olha, eu espero que todos tirem o melhor aprendizado desse momento. Não é momento da gente ficar brigando, nem julgando. Eu acho que qualquer julgamento que não seja... Não, primeiro que eu não acho que julgamento é construtivo, né? Quando a gente julga, a gente já está se colocando numa posição de quem sabe demais e ignorando qualquer saber da outra pessoa. E mesmo as pessoas que têm umas exposições meio polêmicas, assim, em relação à vida, ela também tem família e todo mundo vai ser afetado. Seja em maior ou menor grau, essa história vai afetar todo mundo. Mesmo quem acha que está imune a ser afetado, vai, porque o sistema econômico já está globalizado, né? Desde a Revolução Industrial, nós acabamos, o mundo todo meio que girou sobre uma engrenagem só, talvez. Não uma engrenagem só, mas sobre uma grande engrenagem conectada, né? Então, essa grande engrenagem está apresentando esse momento de pausa. Então, eu espero que todos tenham, mesmo que não acreditem numa força maior, num Deus, numa entidade divina que rege todas as coisas, mas que tenham fé de que o momento vai passar, né? E a mensagem é essa mesmo, né? Se você conseguir colocar isso depois bonitinho, porque eu estou com o pensamento um pouco acelerado, que seja um momento de reflexão, de acreditar no próximo e fazer coisas bonitas, principalmente essa parte de ação social no Brasil. Eu tenho acompanhado muitas pessoas já se mobilizando, fazendo campanha. É o momento da gente ajudar um ou outro. Aqui, eu não gosto muito de ficar expondo as coisas que eu estou fazendo em relação a isso, pensar no próximo, porque eu acho que cada um tem que fazer sem dar alarde, uma questão de humanidade, mas que todos consigam entender que está todo mundo no mesmo barco, no planeta Terra, e se a gente não se ajudar, a gente não vai ter como sair dessa. Não tem como ficar, dizendo, não, a culpa é de quem. Não existe mais. Se alguém vai ter que procurar um culpado, né, nessa história, se foi criminoso a ação desse vírus ter sido solto por aí, não cabe a nós ficar pensando nisso agora. A gente tem que pensar em sobreviver, em se ajudar, em sair desse momento. Deixa que quem vai estudar sobre essa situação vai procurar, vai investigar, enfim, mesmo no Brasil, que tem tanto ponto de vista polêmico, eu acho que não é esse momento que a gente precisa, não. A gente não está mais no momento de ficar apontando ninguém, não. Acho que eu falei pra caramba, né? Bom, a gente agradece muito pela tua disponibilidade. A gente espera em breve, nosso perfil, na verdade, ele é mais de viagem e de finanças pessoais, enfim, então casa muito com o teu perfil do Chapa Matuta, para divulgar o Japão. Então a gente espera voltar a conversar, não só, mas várias outras vezes, para poder, enfim, ver essa experiência que é tão diferente da gente, né? Aqui no Ocidente. E, assim, infelizmente, no momento não dá, né? Porque a gente viu pelas nossas publicações, quando a gente está, parece assim, quando a gente está falando de viagem, para as pessoas
começou a parecer ser surreal a gente falar de viagem num momento como esse. Então a gente deixou, tá lá, nós temos conteúdo para ser publicado, mas a gente preferiu fazer essa rodada de conversa com várias pessoas para ver como é que tá a situação em várias regiões. Então a gente só tem que dizer obrigado mesmo por dar toda a disponibilidade e conversar com a gente. Nossa, obrigada a você e que Deus proteja todos nós, né? Amém. Uma boa noite para ti, né? Vai dar 9 horas da noite já, 21. A sorte é que eu trabalho à noite, hoje eu tô de folga, né? Então eu vou estudar agora. Tchau, tchau. Tá bom, tchau, tchau, um abraço, viu?